Amada igreja, eu os convido a abrir vossas Bíblias. No livro de Neemias, estamos dando sequência à série de sermões em Neemias. E hoje, continuando a série em Neemias, leremos o capítulo 12, do versículo 44 ao versículo 14 do capítulo 13. Neemias, capítulo 12, do versículo 44 ao versículo 14 do capítulo 13. Na manhã de ontem, eu preguei o sermão no capítulo 12. Quando você tiver tempo, acessa lá o YouTube da nossa igreja e reveja a pregação. A pregação de hoje é a continuação do sermão que aconteceu ontem. Vamos ler juntos? Assim diz a palavra do Senhor. Ainda no mesmo dia, se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para ajuntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali, e executaram o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefe dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Ora, antes disto, Eliacibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliacibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido para cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas Pedaías, como assistente deles, Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus
e para o seu serviço. Assim diz a palavra do Senhor, que é a palavra de Deus em toda a Bíblia, até mesmo em genealogias e listas infindáveis de nomes difíceis. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus eterno, eu quero me unir à canção que outrora cantávamos, Pai. Dai-nos hoje, Pai, um coração novo. Derrama sobre nós o teu próprio coração. Queremos ser parecidos contigo, Deus. Abra, Senhor Deus, as nossas mentes, os nossos corações, os nossos ouvidos, Pai. E fala, mostra, toca no mais profundo, Senhor Deus. Transforma a nossa vida, Deus. Queremos te honrar. Exalta-te nesta noite e fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, o que acontece quando deixamos de cuidar das coisas de Deus? O que acontece quando você deixa de cuidar das coisas de Deus? No sermão de ontem, como eu mencionei, tratamos sobre o capítulo 12. No capítulo 12, descobrimos que não há culto verdadeiro sem santidade ao Senhor. Também descobrimos que não há culto verdadeiro sem adoração a Deus. Mas também descobrimos que o resultado de uma vida de santidade e de uma vida de adoração é uma alegria abundante que vem de Deus sobre as nossas vidas. Descobrimos que é através da santidade que o Senhor derrama alegria sobre os corações dos seus filhos. E que a santidade e que a verdadeira adoração são os remédios para que a alegria volte a nos visitar, volte a habitar na casa de Deus. O Senhor não está só preocupado com o seu coração, o Senhor não está só preocupado com a forma de como você o adora, mas também está preocupado em derramar alegria, prazer e satisfação sobre os corações do seu povo santo. Mas o que acontece depois do culto? O que acontece depois da celebração? O que acontece depois da festa do capítulo 12? O que acontece quando o povo de Deus deixa de cuidar daquilo que Deus restaurou? Neemias, capítulo 12, versículo 44 ao 13, versículo 14, nos mostra que a festa não tem fim. E a fidelidade não termina no culto. A fidelidade que devemos a Deus, ela se estende após o culto, após a celebração. Hoje aprenderemos o que acontece quando o zelo à casa de Deus se perde e o que Deus faz quando o seu povo o abandona. O que acontece quando deixamos de cuidar das coisas de Deus? O tema do sermão desta noite é: cuide das coisas de Deus. Cuide das coisas de Deus. E a primeira verdade é que quando deixamos de cuidar das coisas de Deus, o culto perde o seu propósito. Lemos o versículo 44 a 47 do capítulo 12. Ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para ajuntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes, para os levitas. Pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali. E executaram o serviço do seu Deus e o da purificação,
como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão, pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia e consagrava as coisas destinadas aos levitas e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. O que acontece quando deixamos de cuidar das coisas de Deus? O culto perde o seu propósito. Os versículos de que acabamos de ler revelam que a verdadeira restauração de Jerusalém não terminam na reconstrução da cidade, mas na restauração da adoração a Deus, que deve ser, amada igreja, a nossa razão de existir. O objetivo principal do crente, adorar a Deus. O texto começa dizendo que naquele dia foram nomeados homens para cuidar das câmaras dos tesouros, onde eram guardadas as ofertas, as primícias e os dízimos. Essas palavras foram nomeadas. Significa que o Senhor elegeu aqueles homens e os alçou a um status de liderança. É o Senhor, pela sua soberana vontade, que levanta líderes. Toda a autoridade vem de Deus. Então aqui sabemos que foi o Senhor que levantou esses líderes. O povo entende que cuidar das coisas de Deus, até mesmo as coisas mais burocráticas da igreja, as coisas mais burocráticas da vida, é parte essencial do culto. Todo mundo aqui tem sua importância. Até mesmo aqueles que ficam operando o som, os que estão aí administrando as redes sociais da igreja, os que estão filmando, os que estão tocando, mas aqueles que estão à porta servindo na diaconia, mas aqueles que estão aí fora servindo, guardando os carros, mas aqueles que estão aqui preparando o cafezinho, mas aqueles que estão aqui limpando a casa de Deus. Os serviços, os menores na casa de Deus, é culto e adoração a Deus. O versículo continua dizendo que Judá se alegrou por causa dos sacerdotes e dos levitas que ministravam. A alegria do povo não estava nas ofertas, a alegria do povo não estava na celebração, a alegria do povo estava porque sabiam que Deus voltava a habitar no meio do seu povo, e isso acontecia através dos ministros, homens fiéis a Deus. Deus estava novamente a habitar a cidade de Jerusalém. A alegria do povo se consistia nisto. E o texto termina dizendo que todo o povo trazia as ofertas dos cantores e dos porteiros. Dia após dia, o povo consagrava ao Senhor as ofertas e dízimos. Quando o povo ofertava, Deus não estava apenas sustentando o templo, estava declarando que tudo que a gente possui é do Senhor Jesus. Essa passagem nos ensina que quando o povo cuida do que é de Deus, o culto alcança o seu propósito. Quando cada um exerce com zelo, com paixão, com amor e dedicação aqui suas funções na casa de Deus, o culto retoma o seu propósito. Mas quando o povo se descuida, o culto perde o seu propósito. A chama, amados irmãos, da adoração não se apaga de repente. Não. Mas se apaga com pequenos descuidos, com pequenos ventos, com pequenos sopros. Quando deixamos de cuidar das coisas de Deus, a chama da adoração se apaga. R.C. Sproul, famoso pastor e teólogo, disse que o propósito do culto é que o povo de Deus se encontre com um Deus santo.
O culto não é centrado no homem, mas em Deus. Não é um espetáculo para o público, mas uma oferta ao Senhor. Você ainda tem alegria nas coisas de Deus? Você ainda tem alegria ao servir na casa de Deus? Ou o serviço que antes, quando Deus te chamou, era um prazer, se tornou agora um peso? E o culto que antes acendia o seu coração, hoje se tornou rotina? Como está o seu coração ao servir ao Senhor? Você tem reservado tempo, energia e recursos financeiros para o Senhor? Ou as coisas de Deus foram empurradas para o canto da sua vida, substituído por pressa, conforto ou distração? Quando deixamos de cuidar do que é de Deus, a santidade, a adoração e, sobretudo, a alegria que vem de Deus se esvai. Então andamos cada vez mais tristes, cada vez menos santos, cada vez menos adoradores. Primeiro, vamos faltando ao que é básico: a oração no secreto, a leitura diária da palavra de Deus, a mesa do Senhor, o dia do Senhor. Depois, o que era adoração extravagante vira costume, e o que era generosidade vira cálculo, e o que era prazer vira obrigação. E é assim que a chama da adoração se apaga, não por um vendaval, mas por pequenos descuidos repetidos. Então hoje, reordene a sua vida, separe o dia do Senhor como santo, restaure um horário diário para a oração e a leitura da palavra de Deus, reconsagre os seus recursos, passe e volte a ofertar na casa de Deus. Ofertar também é adoração. Naquele tempo, Neemias, este era o desejo do povo. O de ofertar, o de voltar a ofertar à casa de Deus. Porque sem oferta não havia sustento. E sem sustento não havia como pagar o custo do culto. E sem culto não havia adoração. O povo entendia que deveria voltar a ofertar. Por isso, volte também a ofertar hoje. E se algo tomou o lugar de Deus no seu coração, remova isso agora, em arrependimento, e peça a Cristo que reacenda a chama do amor e o faça retornar, enfim, à essência da adoração. Tem um louvor bonito, que não é do David Keelan, mas é um louvor que sempre me fez chorar. A essência da adoração, David Keelan. E ele diz emocionadamente a expressão: estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. E a essência és tu, Jesus. Porque o propósito do culto é glorificar a Deus e desfrutar da tua santa presença. E é por isso que eu lhe digo, com amor e urgência nesta noite, quando deixamos de cuidar do que é de Deus, o culto perde o seu propósito. Cuide do que é de Deus e o Senhor restaurará em você a alegria de adorar. Cuide do que é de Deus e o Senhor restaurará em você a alegria de servir. Mas a segunda verdade que o texto nos apresenta é que quando deixamos de cuidar do que é de Deus, o profano ocupa o lugar do sagrado. Neemias 13, versículo 1 ao 9, diz assim: naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão,
para o amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Ora, antes disto, Eliacibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliacibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. O que acontece quando deixamos de cuidar do que é de Deus? O sagrado ocupa o lugar, o profano ocupa o lugar do sagrado. O profano ocupa o lugar do sagrado. Depois da alegria, da restauração, do capítulo anterior, do sermão de ontem, que eu preguei às 8h30, o povo, pasmem vocês, cai novamente. Assim é o povo de Deus, né? Depois de contemplar a santidade de Deus e adorá-lo em espírito e em verdade, o povo de Deus cai novamente. O templo que havia sido santificado diante do Senhor, agora é profanado. E pasmem vocês de novo, o pecado não vem de fora, mas vem de dentro do povo. E tudo começa com algo bom e ideal. A leitura da palavra de Deus. Quando a lei de Moisés é proclamada ao povo, é o que acabamos de ler, e nela estava escrito que os amonitas e moabitas, povos aparentados a Israel, que também são descendentes de Ló, sobrinhos de Abraão, este povo que havia negado hospitalidade a Israel durante o êxodo e tentaram amaldiçoá-los por meio de Balaão, este povo que rejeitou o povo da aliança, este povo que tentou frustrar o plano redentor, e por isso não podiam fazer parte da congregação do Senhor. Este povo, os amonitas e moabitas, a exclusão dos amonitas e moabitas, este povo foi declarado distante da congregação do Senhor. Ou seja, essa exclusão não tem a natureza racial, mas a natureza é religiosa. Trata-se de manter a pureza da comunidade da aliança, diante de aliança com inimigos, que personificam os inimigos da casa de Deus. A reação inicial do povo, ao ouvir que os amonitas e moabitas deveriam ser declarados distantes, foi positiva. O povo obedeceu e se separou dos estrangeiros de maneira voluntária. Mas, pasmem vocês, pela terceira vez, enquanto o povo reagia positivamente, os líderes de Israel falhavam. Secretamente, o sacerdote Eliacibe, que era responsável por cuidar do templo, fez uma aliança com quem? Com o amonita Tobias. Lembre-se que os amonitas e moabitas deveriam ser separados, mas Eliacibe faz uma aliança com o amonita Tobias, que era um inimigo também declarado da obra de Neemias. E o pior, ofereceu a Tobias um aposento dentro do templo, ou seja, o lugar do sagrado foi ocupado pelo profano. A sala do tesouro virou quarto de hóspede do inimigo de Israel. Perceba o contraste. O templo, que antes era casa de adoração, se tornou moradia de um homem que zombava de Deus. Eliacibe, cujo nome significa
Deus que restaura tornou-se instrumento de corrupção. Isso é o que acontece quando os responsáveis pelo sagrado relaxam. Neemias, ao voltar para Jerusalém, se depara com essa tragédia. Ele soube do mal, e o texto usa uma palavra forte, usada em outras partes da Bíblia, para falar do mal moral e espiritual. Então Neemias age com santa indignação, entra no templo, lança fora os móveis de Tobias que estavam no aposento e manda purificar as câmaras. Em seguida, traz de volta os utensílios sagrados que ocupavam a câmara, os incensos e as ofertas. Esse gesto, amado irmão, é profundamente simbólico. O profano é expulso, o santo é restaurado. E a casa de Deus volta a ser o que sempre deveria ser, um lugar de adoração. Porque a casa de Deus é casa de adoração e não de comércio, como Cristo nos alertou. Então, Neemias expulsa Tobias do templo. Mas o zelo de Neemias, esse zelo de Neemias, antecipa o cuidado e o zelo de Cristo Jesus por nós. O que Neemias fez no templo, Cristo Jesus faz hoje em cada crente. Cristo Jesus entra, expulsa os demônios, expulsa os pecados, derruba os móveis de Tobias que ainda moram dentro de nós, a vaidade, o orgulho, o amor ao dinheiro e restaura o trono do Pai em nosso coração. O que tem ocupado o espaço de Deus em sua vida? O espaço que deveria ser de Deus em sua vida? Quais Tobias você tem deixado morar dentro do seu coração? Pensamentos, pecados, distrações, prioridades, alianças que roubam a presença do Senhor. Os locais que você permite que os Tobias entrem não estão sob o domínio soberano do Senhor. Veja, Tobias ocupava o lugar do incenso, o lugar dos manjares, dos dízimos e ofertas do templo. E é justamente neste lugar em que, por descuido, os Tobias entram em nosso coração. Será que o Senhor tem dominado o local do dinheiro na sua vida? Será que é o Senhor que tem ocupado o espaço do dinheiro, da adoração na sua vida? Ou é Tobias que tem ocupado o lugar do dinheiro na sua vida? Tobias morava no quarto onde ficavam os tesouros. Essa palavra quer muito nos ensinar. Precisamos, amada igreja, pedir ao Espírito Santo, a Cristo Jesus, que expulse os Tobias de nossos corações. Se o coração é o templo do Espírito, ele precisa ser continuamente analisado e purificado. Portanto, vigiem as portas de vossos corações, amada igreja, porque o inimigo geralmente não entra pela força, mas entra pelo descuido. Um pequeno espaço cedido no templo se torna um grande espaço tomado na alma. Cuide do que é de Deus. Não permitam que violem o sagrado que habita os vossos corações. Não permita que arranquem Cristo Jesus do centro de seus corações. Cuidem do que é de Deus e se examinem nesta noite, em nome de Jesus. O que acontece quando deixamos de cuidar do que é de Deus? A terceira e última verdade diz que quando deixamos de cuidar do que é de Deus, Ele mesmo levanta quem cuide. Ele mesmo levanta quem cuide. Versículo 10 a 14 diz assim:
Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías. Como assistentes deles, Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim, e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Quando deixamos de cuidar do que é de Deus, Ele mesmo levanta quem cuide. Os versículos que acabamos de ler encerram esta história com uma nota profunda de graça. Depois da profanação do templo e da negligência do culto, Deus age novamente e levanta novamente Neemias como seu servo fiel. A restauração não depende apenas de boa vontade humana, depende da intervenção de Deus. É o Senhor que intervém. Quando o povo abandona, Deus levanta alguém que reconstrói. Neemias começa denunciando o que havia acontecido. As porções dos levitas não estavam sendo entregues conforme a lei de Deus. Os levitas, separados para o serviço do templo, voltaram para o campo para trabalhar. Estavam longe de suas funções, alçadas pelo próprio Deus. O altar ficou vazio. A música então silenciou-me. A adoração perdeu o ritmo. A negligência começou quando o povo parou de sustentar o que era sagrado. Quando a fidelidade cessa, o culto definha. E quando o culto definha, o coração do crente se distancia de Deus. É isso que sentimos quando entramos numa igreja fria. É isso que sentimos quando estamos num culto frio, onde Deus não fala mais. Os levitas e as pessoas responsáveis pela adoração abandonaram seus serviços santos. E por isso o culto passa a se definhar. Mas antes os levitas abandonarem seus postos, a palavra de Deus nos adverte. Quando começou a faltar os dízimos e ofertas que custeavam a vida dos levitas, os levitas não se viram em outra possibilidade do que abandonar seus postos. Amada igreja de Deus, mais uma vez o texto nos relembra que Deus usa suas ofertas e dízimos para sustentar a sua casa. Deus o abençoa para que você aqui entregue a sua oferta a Deus. Não só de dízimo, não só de algo financeiro, mas também de tempo, de energia, de vida aqui dentro. Então Neemias reage com uma santa indignação e pergunta aqui no texto: por que se desamparou a casa de Deus? E esta pergunta poderia ser feita a cada um de nós. Por quê? Por quê? Por que se desamparou a casa de Deus? Por quê? Desamparar a casa de Deus é desamparar o próprio Deus. Tomado de zelo, Neemias reúne os levitas e os recoloca em suas funções. É como pôr de pé o que havia caído. A casa, então, é reerguida não pela força do homem, mas de uma liderança movida pela força do Senhor. E aqui cabe uma lição de pastor aos pastores. Aqui fica a lição que Neemias volta e refaz o que os infiéis destruíram. Neemias volta e refaz o que os infiéis destruíram. Esta, infelizmente, é a tarefa de muitos pastores nas igrejas. Voltar e refazer o que infiéis destruíram. Este é o trabalho, portanto,
de uma revitalização de igreja. Quando o pastor é chamado para revitalizar a igreja, ele é chamado para restaurar aquilo que foi perdido. É isso que líderes piedosos fazem. Voltam, sofrem, persistem e reconstroem para a glória de Deus. Logo o povo responde. Todo Judá traz novamente os dízimos e as ofertas. E Neemias nomeia homens fiéis para administrá-las. Agora, não há espaço para alianças duvidosas, não há espaço para Tobias e nem para o desleixo. A reforma verdadeira não está só em levantar paredes, mas é levantar o caráter daqueles que servem. Ao final, Neemias ora: lembra-te de mim, ó meu Deus, e não apagues as beneficências que fiz à tua casa. Na Escritura, toda vez que Deus se lembra, Ele age. Neemias não ora por mérito, mas por dependência a Deus. Ele sabe que todo esforço só tem valor se Deus o sustentar na memória da sua graça. Amada igreja, a fidelidade humana pode falhar, mas a graça de Deus não falha nunca. Quando o povo abandona seus postos, Deus levanta quem cuide. Quando o templo é esquecido, Deus visita. Quando a chama se apaga, amados, Deus sopra de novo. Neemias é sinal desse mover gracioso. Ele não entra em cena porque o povo merecia, mas porque Deus não desiste do seu povo. E quando a Europa e todo mundo amargava no frio do vento do relaxo, do vento, do frio, do descuido, quando faltou zelo ao mundo, quando faltou fervor, quando faltou pessoas cheias do Espírito Santo, um homem teve a coragem, ainda então, menino, de se ajoelhar onde John Wesley se ajoelhava para orar em sua casa na Inglaterra. E aquele menino orou com talvez muita ingenuidade, mas também com fervor evangélico. Aquele menino orava aos pés da cama de John Wesley e dizia várias vezes: Senhor, faz de novo. Senhor, assim como fizeste com John Wesley, assim como fizeste com Jonathan Edwards, faz de novo. Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. E o menino então levantou Billy Graham para a honra e para a glória do seu nome. Billy Graham foi um dos maiores evangelistas que pisou neste mundo. Pregou para mais de 68 países. Através de suas conferências, multidões se entregavam a Jesus. Realmente, irmãos, o Senhor soprou de novo. Quando não cuidamos das coisas de Deus, o Senhor levanta quem cuida. Quando não zelamos pela casa de Deus, o Senhor levanta quem cuida. Meus amados irmãos, a minha oração nesta noite é que o Senhor continue a te usar. Que o Senhor continue ainda a ter esperanças em você. Que você continue a ser um instrumento poderoso das mãos de Deus. O Senhor é fiel e não desistiu do seu povo. Ainda que a fidelidade humana falhe, o Senhor permanece fiel. E quer usar a tua vida para a honra e glória do teu santo nome. Meus irmãos, cuidemos do que é de Deus. Cuidemos das coisas de Deus. Se negligenciarmos o culto, cedo ou tarde, o profano ocupará o lugar do sagrado. Se abandonarmos os meios de graça, a chama da fé minguará. Se você deixar de lado a ceia, a comunhão do Senhor, congregar aqui na igreja, logo você se esfriará.
se desprezarmos os ministros e a ordem santa, a casa será desamparada. O Senhor advertiu a igreja de Éfeso: se não houvesse arrependimento, o candeeiro seria removido, como registra Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Mas a promessa permanece quando cuidamos do que é de Deus. Quando cuidamos do que é de Deus. Ele mesmo nos visita, restaura a alegria e nos alegra. Portanto, reordenem a agenda, santifiquem o dia do Senhor, retornem à leitura da palavra de Deus e à oração, consagrem seus recursos, sirvam com zelo. Eu lembro que um dia eu fiz um combinado com o Senhor. Isso não significa que Deus fez esse combinado comigo. Eu disse a Deus: Senhor, eu tinha ouvido uma pregação de um pregador muito animado, e também um pouco ingênuo, que disse que quando cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Então eu fiz esse trato com ele. Senhor, eu cuidarei das suas coisas. Não direi nunca o não para as oportunidades de pregação. Eu pregarei em todos os lugares onde o Senhor me levar. Salva meu pai. Cura e livra o meu pai. 2 anos depois, meu pai faleceu, vítima de um câncer. Aquela oração era para que Deus livrasse meu pai do câncer. Mas o combinado não aconteceu. Então meu coração se entristeceu. Eu virei com muita tristeza ao Senhor e orei a Ele e disse: você não fez o que combinamos. Eu cuidei das suas coisas e você não cuidou das minhas. Olha aí, meu pai se foi. Meu pai foi embora. Então num culto parecido como esse, eu preguei e fiz um apelo ao final. O menino levantou suas mãos e veio até o meu encontro, entregando a sua vida a Jesus Cristo. Eu desci do púlpito, o abracei, e na mesma hora eu senti, e quase que ouvi, uma voz que dizia: viu, Paulo, eu não te devo nada. Assim como esse menino chora nos seus braços, assim o seu pai chorou comigo naquele quarto de hospital. Eu salvei o seu pai. Antes de levá-lo para mim, eu derramei a graça e a misericórdia sobre o seu pai. Eu fiz tudo o que eu deveria ter feito. Eu cuidei com zelo das coisas, das suas coisas. Eu dei o maior presente que alguém pode receber nesta vida, que é a salvação, que é a graça salvífica que vem de Deus. Viu, Paulo? Eu não te devo nada. Você que continua me devendo tudo. Você que continua me devendo tudo. Cuide das coisas de Deus, amada igreja. Cuidem das coisas de Deus. Que Cristo reine, purifique o seu coração e habite entre nós. E que esta igreja aqui seja conhecida não por suas paredes ou por seu templo bonito, mas que esta igreja aqui seja conhecida por sua fidelidade no culto e perseverança no serviço. E não se esqueçam, um dia, Cristo Jesus, Ele mesmo, que cuida agora do seu coração. Cristo Jesus, Ele mesmo, que cuida agora do seu povo, voltará e cuidará de nós para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Pai Santo, Deus eterno, inigualável, Tu que és poderoso e habita entre o seu povo, seja exaltado nesta noite, Pai. Pai Santo, a Tua palavra foi firme a nos advertir, que quando não cuidamos das coisas de Deus, o culto perde o propósito. O propósito da nossa existência é Te adorar. Foi para isto que nascemos, Deus. Tem misericórdia do Teu povo, porque muitas vezes somos relaxados e descuidados.
O Senhor também nos advertiu que quando não cuidamos das suas coisas, Pai, o lugar do sagrado vira profano, o profano ocupa o lugar do sagrado, Senhor Deus. Pai amado, também aprendemos que quando não cuidamos das suas coisas, Pai, o Senhor levanta quem cuide, Pai. Mas eu quero orar a oração que o teu povo na Bíblia orou, Pai, que não passe de nós, Senhor Deus. Usa-nos, Pai, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, Pai. Ainda há muito a ser feito. Usa nossas vidas, os nossos talentos, os nossos dons. Tem misericórdia da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Usa-nos, Senhor Deus, para chacoalharmos esta cidade. Que o avivamento, Senhor, desça sobre nós, Pai. Que através do teu povo, Pai, a cidade de São Paulo seja mais uma vez abençoada, Pai. Que o Senhor faça de novo, assim como fez com John Wesley, assim como fez com Jonathan Edwards, assim como fez com os moravianos, que o Senhor faça de novo através de nossas vidas, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, Pai. Cuida de nós, Pai, cuida de nós, Pai. E um dia, Senhor Deus, esperamos com ansiedade o dia em que o Senhor cuidará de nós de uma vez por todas, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.